A gente volta a falar aqui no Jornal da Manhã sobre o debate de ontem à noite entre os principais candidatos à presidência. Roberto Mota, a gente discutiu o assunto há pouco, queria a palavra para poder completar alguns assuntos, Mota. Eu acho que vale importante lembrar, né, que essa discussão sobre a Amazônia, sobre desmatamento, é sempre marcado por uma avalanche de dados, é sempre os recordes que são quebrados, é sempre números que são jogados em cima da gente sem qualquer possibilidade de verificação, né? É uma mistura de mistificação com lacração, sem nenhuma base que a gente possa ir lá e confirmar realmente que isso está acontecendo. Dá a impressão que é tanto recorde quebrado, é tanto desmatamento, que a Amazônia já teria acabado, né? Agora, para colocar essa discussão no contexto, vamos só lembrar a declaração do candidato do PT recente de que o agronegócio é direitista e fascista. Eu queria que alguém me explicasse como alguém, como um candidato que tem essa perspectiva sobre o mundo, pode participar de qualquer discussão bem informada sobre meio ambiente. Quanto à história da pesquisa do Datafolha, que foi feita aí no meio do debate e que teria dado a Simone Tebet como o melhor desempenho e o presidente Bolsonaro como o pior, vale a pena lembrar o seguinte: essa pesquisa foi feita com 60 pessoas. É isso, uma pesquisa feita com 60 pessoas tem validade zero. Não vale para nada, a não ser para lacrar. Agora, Amanda, como você viu... Não, Amanda quer rebater essa fala do Mota. Com você, Amanda. Não, eu só queria responder no seguinte sentido. A pesquisa da Datafolha, como eu havia dito no meu comentário, ela não é representativa da população, uma pesquisa diferente, ela não é uma pesquisa quantitativa. Essa será divulgada na próxima quinta-feira. Ela é uma pesquisa qualitativa que é feita com grupos, bolhas de eleitor, porque aí você mede exatamente o sentimento do eleitor no momento em que aquele evento acontece, como ele reage. Ele reage à fala de um candidato, de outro candidato. Segundo essa pesquisa qualitativa, né, com mais de 64 eleitores de diferentes grupos com tendência de votar mais em um ou outro candidato, mas que não estão convictos, ou seja, não estão com a sua decisão tomada, sua decisão final, eles acharam que o Ciro se saiu melhor no debate e também seguido da Simone Tebet, que o pior, ou a Simone Tebet saiu melhor no debate, 43%, e o pior foi o presidente Bolsonaro com 51% negativo. O Felipe Nunes da Quest, eu sei que o Mota não gosta muito dele, mas ele também fez essa mesma medição, até vou entrar aqui no tweet dele, na internet. Então ele mediu esse humor do eleitorado e como eles reagiram em tempo real ao debate. E aí, na medição do Felipe, o Ciro Gomes saiu melhor com 51% de menções positivas contra 49% de negativas, ficou ali no meio a meio. A segunda melhor foi a Simone Tebet, 41%, Lula com 38% e o Bolsonaro com 35% de menções positivas durante o debate. Ou seja, isso confirma também a pesquisa qualitativa da semana da Datafolha, vai mais ou menos no mesmo sentido. Sobre o desmatamento da Amazônia, não é achismo, são números, gente. Quem mede isso são dados de satélite do INPE, que são muito confiáveis. Eles medem exatamente as áreas desmatadas da Amazônia, né, o desmatamento ilegal. E aí a gente vê, até fui ver os dados, eu tinha falado que 2004 tinha sido o índice de maior desmatamento, é exatamente isso. Nesse momento foram desmatados mais de 25 mil quilômetros quadrados, isso é no começo do governo Lula. Depois, no ano seguinte, você já cai drasticamente para algo em torno de 18 mil, e aí vai caindo todos os anos sucessivamente até 2012. 2012 você tem um leve repique e começa a crescer. Agora, nos 3 anos de Bolsonaro, 2019, 20, 21, as curvas aumentam drasticamente. Ano passado, de novo, a gente teve quase 15 mil quilômetros quadrados de floresta desmatados, e isso em plena COP26, em pleno momento em que a gente discute justamente como mitigar o desmatamento e mitigar o impacto para não piorar ainda mais as condições climáticas. Isso não é questão de achismo, não é tendência, não é militância, não é nada disso. São números, dados, estatísticas oficiais, de órgãos oficiais do governo. Isso é ciência, isso tem que ser respeitado. A gente tem que discutir como reduzir o desmatamento e como cumprir as nossas metas climáticas estabelecidas, compromisso do Brasil em órgãos e fóruns internacionais. E não é a primeira vez, não é, Mota, que Bolsonaro é questionado sobre o meio ambiente, a Amazônia, inclusive também na Sabatina Global, que a gente já discutiu aqui, foi feito para ele uma pergunta com relação ao assunto e Bolsonaro insiste em dizer sobre a dificuldade
dificuldade de controlar uma área tão grande. Ele até cita alguns nomes de países que caberiam inteiros dentro dessa região, dentro da floresta de toda a Amazônia. E realmente existem justificativas para desmatamento e queimadas? Adriana, você levantou um ponto excelente e é justamente isso que eu estava tentando dizer. Eu não estou questionando se satélites conseguem medir ou se está ocorrendo ou não desmatamento. Eu estou apenas dizendo que essa discussão ela acontece numa total falta de contexto. 25 mil quilômetros quadrados foram desmatados. O que isso representa realmente dentro do contexto brasileiro? Como é que isso se compara com o desmatamento de outras áreas do mundo? A Europa acabou com as suas florestas, os Estados Unidos desmata como se não houvesse amanhã, mas o Brasil foi colocado como vilão do desmatamento. É lógico que isso tem a ver com uma pauta de soberania nacional. Como você mesmo falou, Adriana, a Amazônia é uma área gigantesca. É preciso se entender o que acontece lá. É preciso compreender que faz parte da estratégia de vários países que competem com o Brasil no campo da agricultura atacar o Brasil. Existe um famoso documento feito nos Estados Unidos que o título do documento é Farms Here, Forests There, ou seja, fazendas lá nos Estados Unidos e na Europa e florestas no Brasil. O Brasil não pode ser reduzido a ser um campo exótico, onde todo mundo vai viver no meio da floresta, na pobreza, na miséria, um ambiente que, se eu não me engano, o número de ONGs que trabalham na floresta amazônica são 100 mil ONGs. É um ambiente explorado politicamente, uma região que, em termos de segurança, é terra de ninguém. De repente, as pessoas acordaram para isso quando houve o assassinato do Dom e do Bruno. Aí se faz um escândalo, se convoca militares, polícia, para descobrir que aquilo é terra de ninguém. Essa deve ser a preocupação. Não a gente ficar repetindo dados sem contexto. Eu vou dar só 2 exemplos. A história dos números que o Lula repetia, dos 30 milhões de menores nas ruas do Brasil, e um dado que foi dado nesse debate, que a cada 7 minutos se mata uma mulher no Brasil. Façam as contas. Se isso fosse verdade, o número de mulheres mortas seria maior do que a soma total de homicídios que aconteceu no Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte: o cidadão comum que utiliza a imprensa para se informar, ele precisa receber a informação completa. É que nem essa história do Datafolha. Ninguém falou que eram 60 pessoas. Só a pesquisa do Datafolha, o cidadão precisa saber. Foram 60 pessoas pesquisadas no universo de mais de 100 milhões de eleitores. O que significa isso? Nada. Como a Amanda fez a gentileza de me lembrar, a pesquisa da Quest, quando o cidadão, o eleitor, recebe essa informação, ele tem que saber que o dono da Quest foi o marqueteiro da campanha da Dilma em 2014 e foi de novo o marqueteiro do PT em 2018. Então, eu não sou contra que se façam essas pesquisas, mas vamos informar ao eleitor o que está acontecendo de uma forma completa.